Há mais mistérios entre o céu e a terra do que pode julgar nossa vã filosofia. Essa célebre frase de William Shakespeare nos faz refletir sobre os grandes mistérios que nos rodeiam. Desvendando é um documentário realista, cujo objetivo é desvendar os mistérios que nos cercam. No programa de hoje vamos entrevistar o ufólogo Paulo Frederico Hipólito de Giordano. A história do Paulo é uma história extremamente curiosa. Nesse relato ele nos diz coisas interessantes sobre o seu pai, que era um militar oficial que cuidava de uma base onde possivelmente esses seres deviam estar guardados ou morando. Paulo Frederico Hipólito Giordano, ufólogo, é o nosso primeiro entrevistado do programa Desvendando. Gostaria que você descrevesse pra gente o que de fato aconteceu com você. Tá bom. Tudo começa em abril, maio de 1958. Eu tinha 6 anos e eu fui acometido pela paralisia infantil. Naquela época, a vacinação era a Salk. Não fazia o mesmo efeito que faz hoje a Sabin, tá? Então, haviam muitos casos de paralisia infantil. Tanto é que na minha família teve 3 casos na mesma época. Bem, durante essa enfermidade, eu era assistido por 20 profissionais da saúde, porque meu pai era médico clínico e ele era também oficial do Exército Brasileiro, primeiro oficial médico. Bem, durante a enfermidade, foram mais ou menos 2 meses de cama, né? Eu não fiquei isolado em hospital nem nada, fiquei na casa dos meus pais. Eles levaram, nós éramos em 3 filhos, eles mandaram as 2 filhas para a casa do meu avô materno, e aí ele e os outros colegas dele me assistiam em tempo integral. Acontece que não tinham só civis, médicos civis, não, tinha também pessoas da área militar. Bem, um dia, à noite, durante a noite, entre um sono e outro, eu abri os olhos e vi no canto esquerdo da cama, assim, junto ao meu pé esquerdo, um ser que, na minha inocência, porque eu só tinha 6 anos de criança, então eu vi um gato. Para mim era um gato. Tanto é que eu fiquei com medo, mas antes de fechar os olhos, foi assim, questão assim de 2, 3 segundos, mas eu vi o gato cinza, tá? Com aqueles olhos normais, de um gato, tá? E ele estava com, presumo eu que seja a pata esquerda, em cima do meu pé esquerdo. Bem, depois de uma semana, 10 dias mais ou menos, eu já voltava a caminhar. Você sabe que a paralisia infantil causa a paralisia dos membros. Eu lembro que antes disso eu andava de 4, e tinha febre muito alta, tudo, Bom, depois eu sarei, fiquei com as atrofias, precisei fazer cirurgia no pé esquerdo, tudo. Sequelas eu tenho até hoje disso, atrofia muscular, tudo. Bom, atingiu as 2 pernas, o braço direito e a vista. Eu tive um problema na vista, que justamente foi por isso que eu falei, o ser era pequeno, eu enxergava, a vista funciona assim em X, e eu só enxergava a figura mais ou menos da cintura para cima. Esse problema na sua vista fazia com que você visse algum tipo de cor ou objeto diferente? Não, eu via a pessoa, o ser, tudo normal. Certo. Só que eu só via da cintura para cima, da cintura para baixo eu não via. Por isso eu não tenho muita a escala de tamanho. Eu lembro que deu para ver assim o rosto, aqui a área do pescoço, assim os braços, tudo, mas não via, o tamanho exato não via. Tá? E eu me lembro bem que era um gato. E o objetivo dessa junta militar e esse ser estar ali, talvez convidado até para essa junta militar, possivelmente, seria a sua cura. A minha cura. Então você acredita que esses povos que
seria de onde esse ser veio, por onde ser, eles têm um dom de cura sobre os seres humanos em geral? Ou não? Eu acho que eles têm um autoconhecimento em todas as áreas, inclusive na científica. E você sabe por exemplo, de que local eles vieram? Tem um planeta? Não, específico? olha, eu continuo tendo contato, né? Muitas vezes o contato é mais assim telepático e tudo, mas eles nunca me deram informações quanto à procedência exata, nunca. Muita gente me pergunta assim, quando me localiza no Facebook, no Orkut e tudo, né? Me pergunta assim, se eu sei, por exemplo, a força que o motor das aeronaves tem, qual o empuxo que tem que ter para sair da órbita, tal. Eu não sei nada disso. E eles não comentam. O seu pai não abria com você sobre esse assunto? Ele era resistente? Não, ele não era cético, mas ele se protegia de uma certa forma, tá? Eu sei, uma vez só ele chegou a admitir, numa reunião na casa dele, ele cedeu a casa para nós fazermos uma reunião, e tinha um outro ufólogo, Arismales Baraldi Dias, que regulava de idade com ele, né? Tanto é que os dois faleceram com uma distância assim de 1 ano, né? E ele, acho que ele se sentiu assim seguro, e aí ele admitiu que já tinha visto o objeto posado num setor do exército que nós tínhamos aqui no Parque Dom Pedro. E esse assunto você acha que compromete, de certa forma, a segurança nacional ou é paranoia? Eu acho que compromete, como eu já comentei com você anteriormente, né? Eu acho que nós, humanos, ainda somos muito bárbaros. E nós não estamos preparados para uma tecnologia muito avançada. Imagina o armamento que eles podem ter vamos dizer, no caso, é sabido que eles conseguem, por exemplo, desmontar ogivas atômicas. É muito comentado isso no meio ufológico. Se eles conseguem fazer isso, imagina o tipo de armamento que eles não têm. Você tem uma aptidão, você é desenhista industrial e, visto os desenhos, você faz vários desenhos interessantes, muito bem feitos, que isso precisa ter um talento, tem que saber fazer direitinho. Você acha que talvez você ter esse talento, esse dom, tenha alguma influência desses seres ou não? Bom, eu acredito que os seres humanos, eles galgam posições em suas existências. Você me perguntou anteriormente se eu acreditava na parte espírita, né? Eu não sou uma pessoa assim frequentadora de determinadas coisas, mas acontece que na minha vida de experiências ufológicas eu já vi coisas que me fazem pensar que realmente nós não somos só essa casca que você vê aqui. Não, existe uma energia que no meu modo de pensar, ela é autorrenovável. Por exemplo, a pessoa morre, o espírito sai do corpo, né, o módulo de energia sai do corpo, vai para algum determinado lugar onde ele descarrega tudo aquilo que ele aprendeu, e aí ele retorna para aprender mais coisas e desenvolver novas coisas. Então, por exemplo, é muito difícil você começou a falar da minha arte, mas eu nasci com uma aptidão. Muita gente chama de dom, eu acho que não é um dom, é uma aptidão, né? E aí eu fui desenvolvendo através dos anos. Como foi a sua infância, a sua adolescência, que tendo esse episódio na sua vida um tanto incomum assim? Olha, aí é que está o negócio. Foi normal. Só que eu comecei a desenvolver o gosto por determinadas matérias ligadas justamente por exemplo, a astronáutica, né, a aviação mesmo. Eu gosto muito de aviões e tal. E no desenho industrial eu me dei muito bem. Bom, eu sou de origem italiana, né? E eu gosto muito da área de design de automóveis, né? Então, desenvolvimento de produtos nessa área. Eu trabalhei com o Claudeir Covo, falecido recentemente, numa empresa que se fabricava
material eletroeletrônico, então faróis, lanternas, né? Você chegou a pensar, ou cogitar a possibilidade de que talvez você pode ter sido um deles e foi colocado aqui na Terra? Olha, eu acredito que toda pessoa contatada tem o pé na humanidade deles, certo? E eu faço até uma diferenciação entre abdução e contato. Abdução, no meu modo de entender, é uma amostragem aleatória. Então como nós fazemos com as nossas reses, né? Quando tem uma febre aftosa, nós vamos lá, tiramos uma, se realmente o rebanho estiver comprometido, aí mata todo o rebanho. Mas se não for febre aftosa, então você vai tirar só aquela res ou aquelas reses que estão e separar. Eu acho que a abdução é isso. Ele tira uma pessoa, faz uma série de exames, tudo, depois ele solta novamente. Muitas vezes ele é implantado. Agora, em contrapartida, o contatado, no meu caso, por exemplo, eu digo que o contato foi contratado. Porque não fui eu que fiz o contato com eles. Possivelmente tenha sido talvez meu pai mesmo, ou alguém que ele conhecesse. Bem, eles fizeram a cura, certo? Em contrapartida à cura, você deve fazer alguma coisa por eles. Quando você vai ao médico, você paga a consulta, certo? Eu acho que é por aí, tá? E de uma certa forma, talvez você tenha ligação. Você não sabe, mas talvez você tenha ligação. Agora, eu acho também que é muito de acordo com aquilo que você proporciona para eles. Por exemplo, se eles pedem para você fazer alguma coisa, ou para você portar um implante, certo? Muita gente não aceita. Eu já ouvi de outros ufólogos, eu não vou citar o nome, mas ouvi o seguinte: meus filhos dizem que estão vendo estes seres dentro da minha casa. Aí eu, num evento ufológico, eu virei para ele e falei assim: será que você está pagando o que eles fizeram? Porque você passou por uma cura, como eu. Você tem feito aquilo que eles pedem? Porque muitas vezes, por exemplo, vamos dizer, eu porto o implante. Eles pediram alguma coisa para você em troca disso? Eu não posso dizer que eles tenham pedido, como nós estamos conversando aqui, sim, certo? Mas se você porta o implante, há um interesse pela ufologia, então eu frequento aquilo que eu posso frequentar dentro da ufologia. Esse implante, você nunca colocou nenhum tipo de cirurgia comum, esse objeto em você? Nunca você fez? Não. E você, o que a medicina diz? O que é esse objeto? Olha, eu tenho um sobrinho que é médico, cirurgião torácico. Mostrei as radiografias para ele, e essa radiografia que está aqui. Ele virou para mim e falou: tio, isso aqui foi uma separação das placas do externo. Foi causado por algum trauma. E para que seria utilizada essa separação de placas? Não, como você vai ver na radiografia, você vê o elemento retilíneo dentro das placas do externo. Sim, mas o seu sobrinho, né? Esse doutor... Não, ele não atestou. Eles não, já foram consultados vários médicos... Esse procedimento não é utilizado ou é utilizado? Não é usado. Não é. Eles não usam nenhum tipo de objeto, assim, eles usam um tipo de fixador. Quando você faz a operação de pontos apenas, né, eles usam um tipo de costura. Sim. Mas não aquilo que mostra na radiografia. E até onde que foi essa pesquisa para saber o que é de fato esse objeto? Chegou nesse ponto? Chegou assim, eles não sabem o que é. Não sabem o que é. Um oncologista virou para mim e falou: você está pensando que é câncer? Não é. Não é câncer, mas também não sei o que é. Não teria possibilidade de você engolir um objeto e chegar... Não entendo. Não teria possibilidade de... Não, depois tem a recordação do que aconteceu. Sim, excedendo esse fato. E diz uma coisa, você disse que a questão de segurança e todo esse jogo de interesse. Então você acha mesmo que há interesses para manter esse assunto, se é um fato... Em sigilo? Eu acho. Eu acho que tem interesse. E por que vamos dizer assim, o governo, que sempre... principalmente o governo atual, dizendo sobre a questão de liberdade de arquivos, ele não está dando um espaço para os ufólogos, para pelo menos o debate? Não, a verdade não é bem essa. Por exemplo, a presidenta Dilma, ela deu a abertura, tanto é que ela sancionou a lei. Só que
os membros do governo, das autarquias, que são assim autarquias voltadas ou ligadas diretamente àquilo que nós queremos, o que é que eles estão fazendo? Por exemplo, um certo documento tem lá um certo tempo de sigilo, eles estão renovando o sigilo. Então, vamos dizer, se tem 50 anos, eles estão passando para 75, se é 10, estão passando para 20. Então, o acesso que nós gostaríamos de ter, nós não vamos ter. Entendeu? Agora, eu não sei, eu acho que os meus colegas que estão lidando mais com isso aí, que é o Fernando Ramalho, o Edson Boaventura, o próprio Gevaia, eu acho que eles deviam fazer uma comunicação direta com a presidência da República, não ficar estão tentando, eu vejo na internet todo dia, estão tentando novas, como eu diria assim, estão tentando novos pedidos de abertura dentro daquelas mesmas causas. Tá? E esses seres, eles querem que isso venha à tona já, ou seria contrariá-los, tentar fazer isso vir à tona? Em maneira geral? Não, eu acho que, é como eu já tinha conversado com você, eu acho que não está na hora ainda, porque a nossa civilização ainda é muito bárbara. Se eles vêm com uma tecnologia muito alta, certo? Eu acho que vai precisar fazer o contato, como eles já fazem, com pessoas mais esclarecidas. Certo? Eles fazem também pelo meio da abdução com pessoas, com seres não tão esclarecidos, não tão preparados. E você teve uma vez sua abdução? Não, primeiro teve o contato em 58. Depois eu fui levado a um determinado lugar. Como que foi isso? Em sonho. Em sonho? Em sonho. Eu tive um tipo de um sonho. Sim. Nesse sonho, eu estava num objeto de pé direito baixo, eu tenho quase 2 metros de altura, o pé direito era baixo de forma que eu não conseguia andar normalmente. Tinha algumas janelas elípticas, certo? E eu me lembro que eles me colocaram completamente nu numa mesa muito gelada. E do teto, assim, descia um tipo de arara, sabe aquelas que você vê no consultório de dentário? Sim. O chicote. Sim. Então, era mais ou menos daquele tipo. Tinha uns tubos que saíam uns de dentro dos outros, assim. Certo? E eu lembro, apontado para o umbigo. Certo? Bom, eu vi aquilo e eu lembro que antes de começar com o processo, eu perguntei, primeiramente eu falei telepaticamente com eles, queria saber onde eu estava. Aí eu olhei assim pelas vigias e eu vi que era um azul profundo e sem sombras. Aí eu virei, pensei assim, bom, mas nós não estamos no firmamento, porque o firmamento é negro. Aí um deles me respondeu também telepaticamente, realmente, você tem razão. Nós não estamos no firmamento. Aí ele fala assim, a 300 metros de profundidade oceânica, o azul é profundo e sem sombras. Então talvez você não estava no firmamento, estaria no mar. E eu, para confirmar, pesquisei na internet sobre mergulhadores da Marinha, né? E esses mergulhadores que trabalham nas plataformas de petróleo, tudo, e tem várias fotos. E eles mostram, por exemplo, o mergulhador a 150 metros de profundidade já tem esse azul profundo e sem sombras. Então talvez esses seres, ao invés de serem extraterrestres, seriam intraterrestres ou não há possibilidade? Não, eu acho que há essa possibilidade, entendeu? Eu acredito que haja vida no universo, há vida. Agora, talvez eles não tenham ainda meios de chegar aqui, ou talvez até tenham. Agora, eu vou a minha pesquisa vai para um outro lado um pouco diferente. Eu acredito muito na pesquisa das placas sumérias. Então, o Zecharia Sitchin, né, ele já é falecido, ele fez uma releitura das placas sumérias. E dentro dessa releitura, fala de Nibiru, o planeta X, o que seja. Eu acho que o planeta já passou pelo sistema solar e já causou toda uma desestruturação anterior.
No meu modo de ver, o planeta Terra não estava na terceira órbita como está hoje. O próprio Zacarias mostrava isso, que o planeta era maior, certo? E diz que com o choque planetário em relação ao outro planeta, perdeu 71% da massa. Um outro ponto que me chama muita atenção é que nas placas sumérias tem um registro que fala que nós tínhamos um manto de proteção e que os sumérios vinham, ou melhor, os Anunnakis vinham à Terra procurar ouro. Eles vinham saquear o ouro, porque a atmosfera do planeta deles estava enferma. Por isso eu comecei a pesquisar e eu acho o seguinte: a atmosfera do Nibiru realmente estava com um problema. Mas sabe qual, na minha opinião, era o problema? Por que o planeta Terra, que ficava próximo ao Sol, não sofria a mesma influência que eles estavam, como diria assim, receosos pela passagem deles? Porque a nossa cobertura era da água que foi precipitada depois nos locais que foram sacrificados com a colisão. Então, o fato o manto, com o deslocamento do planeta, possivelmente, aconteceu o quê? O manto se condensou e caiu. Então choveu durante, talvez, 40 dias, ou até mais. E é um fato que é descrito em todas as etnias religiosas do mundo inteiro, que é o dilúvio. Sim. Certo? Eu acho que esses seres que vinham à Terra para saquear ouro, justamente para formar uma vela solar para o seu planeta, para quê? Para fugir do puxar da força solar ao seu planeta. Eles olhavam para o nosso planeta e o nosso planeta, ele resistia aos raios solares pelo manto. Tanto é que nas placas sumérias falam o quê? Que o nosso planeta não tinha áreas sem produção agrícola. Todas as áreas do planeta eram férteis, não como são hoje, que nós temos vários desertos. Então, eu acho que nas placas sumérias nós temos muitas respostas do que já aconteceu. Eu acho que os seres que vinham em Nibiru, oriundos de Nibiru, vieram à Terra e formaram as colônias e ficaram morando aqui. O planeta deles, possivelmente, olha, este ano, 2012, é um ano fatídico, né? Porque é o ano do encerramento do calendário maia. Está todo mundo pensando, vai acontecer uma... Só que até agora, ninguém viu Nibiru no céu. Isso não é verdade. Muita gente fala que viu, que não sei o que e tal, mas os astrônomos, eu tenho vários amigos que são astrônomos, eles falam que não vai, que não tem nada, não aparece nada. Então, por que não aparece? No meu modo de entender, Nibiru já foi tragado pelas forças solares. Sim. Tá? E agora ele não vai aparecer. E o fato do choque ricocheteou o planeta Terra da primeira para a terceira órbita. E veja, o manto continua, o que sobrou do manto continua a exercer a função no nosso planeta. Veja, hoje é um dia chuvoso. Quando aqui, você vê, nós moramos aqui no aeroporto, na zona do aeroporto de Congonhas, é o terceiro ponto mais alto da cidade de São Paulo. Nas manhãs de maio e junho, a nebulosidade é tão densa que muitas vezes o Sol está por trás dessa nebulosidade e você consegue olhar a olho nu. E não faz mal para a vista. Então eu acredito que essa nebulosidade, ela fazia parte do manto inicial e continua fazendo parte hoje, protegendo. Nosso país é muito protegido com isso, com as chuvas e tudo mais, né? Então você não acredita na teoria de fim de mundo, 2012? Não acredito.
Você acha que isso é papo furado? Papo furado. E em relação a gente estava comentando sobre os Estados Unidos é aquela história do homem de preto, né? Essa tentatização do cinema. Existe o homem de preto no Brasil? Olha, aqui no Brasil existem homens que usam um terno não preto, mas azul marinho, e eu já os vi algumas vezes. É como eu estava falando um pouquinho antes da gente começar, meu pai, militar, médico e tal, foi internado no hospital de São Paulo há um tempo atrás, um hospital assim da classe A, né? E durante a estadia dele, haviam homens de terno azul no andar onde ele estava, o tempo todo, integral. Do dia que ele entrou ao dia que ele saiu, eu o visitava todos os dias e todos os dias eles estavam presentes. Ele talvez seria um setor então, do governo que cuida desse departamento? Eu acredito que sim. O seu pai fez parte de um grupo de telepatas, não é isso? Fez. O que seria essa telepatia? Ele fazia parte do Grupo Nacional de Telepatia, né? Liga Telepática Nacional. Quando os astronautas americanos voavam na década de 70, 60, 70, né? Mais 60, né? Porque o pouso na Lua foi em 69. Na face oculta da Lua, nós ainda não tínhamos satélites, certo? Então a comunicação era feita via uma Liga Telepática Mundial. E ele fazia parte da Liga Telepática Nacional. E é como eu falei a você, eu acho muito estranho uma pessoa ligada à parte científica como médico, à parte militar como primeiro tenente oficial médico, e também a área telepática. Como eu falei antes, meu pai, ele era médico do 2º Batalhão de Caçadores, do 6º Batalhão de Caçadores da Baixada Santista. Eram 2 grupamentos, 2 batalhões. E meu pai era o médico-chefe do 6º Batalhão de Caçadores. Tá? Então, nesse forte, no Forte Itaipu, houve uma casuística que foi muito difundida. 2 soldados foram expostos a uma luz que apareceu sobre a área militar, certo? E eles morreram queimados. E é interessante que a farda não estava queimada, só os corpos que estavam dentro das fardas. Isso daí não seria um ato de violência por parte deles? E há seres então que são do mal, vamos dizer assim, que agem de forma maldosa? Existem vários seres, né? E tem uns que têm um procedimento mais assim agressivo do que outros, tá? Agora, depende também muitas vezes da nossa própria ação. Existem casuísticas relatadas de pessoas que foram atingidas por determinadas armas de raio e se sentiram adormecidas e tudo mais. Olha, se você tem um contato com uma pessoa que você não conhece, um ser que você não conhece, se você for agressivo, ele também será agressivo, né? Eu acho assim, depende muito da pessoa, depende muito do preparo da pessoa e tudo mais. Na sua concepção, isso é um fato mesmo, consumado, que existe mesmo? Você teve um contato, uma abdução, é isso, né? É isso. E parou nisso? Você só tem agora telepatia, algum sinal que você tem, se sente? Quando muitas vezes eu estou fazendo uma pesquisa, qualquer coisa e tal, então eles entram telepaticamente e falam, você põe isso, põe aquilo, pesquisa isso, pesquisa aquilo, você vai achar tal coisa. Por exemplo, uma vez eu fiz uma pergunta telepática, nós estávamos tendo um diálogo, aí eu perguntei o seguinte: se vocês estão no planeta, aonde vocês constroem suas bases? A resposta foi a seguinte: vocês usam a mesma tecnologia que nós usamos na construção das nossas bases. Em São Paulo, existe uma construção de um veículo público, né? Que está sendo construída usando essa tecnologia. Tudo bem, eu peguei e fui pesquisar. Eu achei. O metrô da Avenida Paulista, ele usou essa tecnologia. Os construtores do metrô descobriram que na Avenida Paulista, aqui em São Paulo,
passava um veio de lava vulcânica. Então, o que eles fizeram? Eles cavaram o veio de lava, porque ela é mais fácil de ser escavada do que a rocha ígnea, entendeu? E aí veio a resposta, porque eu falei, pô, mas onde que vocês estão? Possivelmente, eles estão em bolsões de vulcões extintos. No Rio de Janeiro existe o vulcão São João, né? Eu tenho amigos que já ouviram de moradores assim, das proximidades, que eles ouvem barulho lá embaixo. Barulho, mas não barulho da movimentação vulcânica, não. Barulho de máquinas e outras coisas mais. Ora, basta investigar. Nós temos os vulcões, temos muitos extintos. Poços de Caldas, por exemplo, Minas Gerais, está extinto. A cidade foi construída dentro da boca do vulcão. Resta que os ufólogos ou o pessoal técnico vá fazer uma verificação nessa área. A ufologia, ela faz parte de uma espécie de um sintoma de delírio. O que você já foi atacado dessa forma, assim, de alguém se duvidar da sua sanidade? E o que você diz para esse tipo de pessoas que diz que isso é falta é um delírio, vamos dizer assim? Não, eu não creio que seja um delírio, certo? Você precisa pesar muito com quem você conversa, certo? Sobre isso. Por exemplo, recentemente um pesquisador da USP fez uma pesquisa com 40 e poucas pessoas que falavam que tinham sido abduzidas ou contatadas. Ele chegou à conclusão, é uma equipe, não é só eles chegaram à conclusão que eles estão falando a verdade, eles não têm nenhum desequilíbrio mental. Eles eram pessoas com sanidade mental apurada. Normal. Não tem nenhum anormal. Sim. Nenhum distúrbio, nada. Não, é claro que eu acho assim, você, dentro da pesquisa ufológica, você vai ter que pesquisar muito. Sim. Por quê? Olha, eu já vi coisa assim, na televisão um dia desses, eu não vou citar o canal, se apresentou uma senhora que diz que eles tiraram o globo ocular e danificaram o globo ocular. Só que ela, uma vez eu estando junto com ela no programa, eu queria que um médico que eu conheço, um oculista de renome aqui em São Paulo, o Dr. Marcelo Cunha, né, eu queria que ele fizesse os exames, certo? Mas ela não quis, ela continua com certos exames, mas o pessoal que a entrevista, qualquer coisa assim, não chega a vias de chegar para, nós vamos examinar isso aqui, para dar o veredito, certo? A pessoa chegou e falou assim que eles deram a cura da AIDS, então já que deram a cura da AIDS, passa isso para os cientistas e tudo, para que realmente seja feita essa cura, né? Aí no programa que eu estava, ela falou sobre essa cura da AIDS, né? Choveu e-mail no meu e-mail. Você tem alguma coisa? Não, ela não tem isso. Isso é uma informação que ela não vai passar. Certo? Eu acho assim, se os governos têm esse contato, você acha que eles já não estão trabalhando nisso? Talvez sim. É claro. O Mundo em Crise, como você mesmo citou, eles têm alguma mensagem para passar para nós? O que eles querem de nós, afinal de contas, esses seres? Você pode dizer isso, sabe? Já passaram isso para você? Não, eu acho o seguinte, o que eles querem é continuar vivendo por aqui mesmo. Entendeu? Eles vivem aqui, então? Eu acredito que eles, se não todos, alguns vivem aqui, em colônias pré-estabelecidas, tá? Olha, eles vivem aqui há muito tempo. Nós temos pinturas rupestres com uma datação carbono de 50 mil anos. Se há 50 mil anos atrás algum ser humano entrou numa caverna e fez uma pintura sobre um ser ou sobre um objeto voador, já naquela época, certo? Então, vamos acreditar no quê? Que eles estão aqui. Está cheio de relato, por exemplo,
no México, no Peru, várias aeronaves esféricas foram vistas, fotografadas, tudo. Para mim, aquilo é o seguinte: quando nós vamos numa Olimpíada, nós entramos na festa de abertura com os nossos escretes, ou seja, a bandeira, os nossos atletas e tudo mais. Quando eles vêm aqui em grande número e fazem aquela revoada tal, em determinados países, é porque eles estão se apresentando para participar de algum evento. No início do nosso diálogo eu falei que nós éramos pessoas pouco inteligentes, porque nós vivemos na parte externa do planeta e é uma parte perigosa. Lembra quando teve o maremoto da Ásia? Sim. Haviam 2 médicos, ou melhor, um casal de médicos que estavam lá, num dos países atingidos, e eles estavam fazendo pesca submarina. Eles não sentiram absolutamente nada. Agora, todos nós vimos a destruição causada pela onda. Será que nós estamos vivendo no local certo? Ou será que eles vivem no local certo? E você, qual mensagem você tem para dizer para a gente, para as pessoas? O que você gostaria de dizer? Se fosse a última coisa que você pudesse dizer para a humanidade, o que você diria? Eu diria que eles divulgassem as suas experiências, que não tivessem receio. Ninguém vai passar por ridículo por falar aquilo que vive. Certo? Nós estamos aqui para transferir conhecimento. Entendeu? O que eu estou fazendo aqui agora com vocês é transferir o conhecimento. E eu espero que muitas pessoas possam, vendo a minha pessoa e o que eu estou colocando, possam chegar e falar: não, eu também vi, eu também quero dar o meu depoimento. Isso vai fazer com que a sociedade humana cresça. Por exemplo, eu tenho uma coisa que é o seguinte: a pesquisa de campo é uma coisa muito bonita, né? É um tipo de pesquisa muito interessante. Só que está na hora de fazer uma pesquisa laboratorial. É isso que o governo faz. Quando o governo captura um OVNI e ele faz a engenharia reversa do OVNI, ele está fazendo uma pesquisa laboratorial sobre aquele modelo. Por quê? Isso vai enriquecer a nossa humanidade. Nós teremos meios de, no futuro, fazer as viagens espaciais com maior segurança. E teremos acesso a muitas outras coisas, a tratamentos médicos avançados, certo? E outras coisas mais. Então é isso. Eu acho que os seres humanos, a todos os seres, você viu alguma coisa, você viveu alguma coisa, algum contato, reporte aos seus semelhantes. É o mais importante que você tem a fazer. Bacana. Bem, agora cabe a cada um de nós refletir sobre a veracidade dos fatos. Tentar compreender que a nossa vida não deve ser gasta apenas em meras formalidades, e sim em conhecimento, para que seja plena a nossa existência.